Ninguém no batalhão queria dividir trincheira com ele. Chamavam-no de balde, não porque fosse forte como um, mas porque diziam que tinha o cérebro do tamanho de um raso desajeitado, sempre sujo de barro, com o capacete torto e o olhar perdido. O tipo de homem que parecia estar no lugar errado na hora errada, e naquela guerra, isso costumava significar morte certa. Era 1944. O frio europeu cortava o rosto como lâmina, e o 14º pelotão avançava pelas colinas de Ardenas, onde o solo escondia mais perigos do que os olhos podiam ver. As minas alemãs transformavam cada passo em uma roleta russa. Os sargentos gritavam ordens, os rádios chiavam, e o medo era o único companheiro constante. Entre eles estava o soldado raso Eduardo Nogueira, 23 anos, mineiro de nascença, e o tipo de homem que não se destacava por nada além da sua aparente falta de jeito. Os outros riam dele quando tropeçava, quando respondia errado, quando demorava a montar o fuzil. Esse aí não dura uma semana, diziam. E ele ouvia tudo calado, como quem já aprendeu a não gastar palavras com quem não quer escutar. Mas Eduardo guardava algo que ninguém ali sabia. Antes de ser convocado, trabalhava em uma mina de carvão. Conhecia o som da terra, o peso do silêncio e o cheiro da morte subterrânea. Aprendeu desde cedo que o perigo nunca grita, menos ele sussurra. Naquela manhã, o tenente ordenou que o grupo abrisse caminho por um campo aparentemente limpo. Se houver minas, o detector vai avisar, disse, batendo no aparelho metálico que parecia mais frágil que útil. O problema é que o detector não funcionava direito. O frio, a lama e o tempo já haviam corroído seus fios. Mesmo assim, alguém precisava atravessar. Voluntários? Perguntou o tenente. Silêncio. Ninguém se mexeu. Até que lá no fundo uma voz mansa se levantou. Eu vou, senhor. Os olhares se voltaram. Era ele, o balde. Os soldados trocaram risadas disfarçadas. Pronto, um idiota a menos para carregar munição? Cochichou um deles. Mas o tenente, sem opções, aceitou. Eduardo apenas ajeitou o capacete, respirou fundo e começou a andar. Cada passo parecia um disparo. O detector chiava sem sentido. O frio era cortante. O céu cinzento passado como... Os outros observavam de longe, prontos para se abaixar no primeiro estrondo. Mas o estrondo não veio. Eduardo andava devagar, atento, como quem ouve algo que os outros não ouvem. Parava, observava o chão, batia o pé de leve, ajoelhava. Depois de alguns metros, fincou a pá e escavou um pouco da terra. Silêncio. E então, um som metálico. Aqui tem uma menos, murmurou. Todos recuaram. E estavam certos. Havia ali uma mina antitanque alemã, bem disfarçada sob folhas e barro. O tenente arregalou os olhos. O detector não tinha acusado nada. Como ele sabia? Eduardo não respondeu. Voltou a andar. Mais 10 metros. Outro ponto. Mais de uma mina em menos de uma hora. O idiota havia detectado 6. O pelotão inteiro observava em silêncio agora. Nada de risadas, nada de pior. Só o som da pá, da respiração e do coração batendo forte. Quando pararam para descansar, o sargento se aproximou, ainda desconfiado. Raso. O que diabos você está fazendo? Como está encontrando essas minas? Eduardo coçou a nuca, tímido. Não sei explicar direito, senhor. A terra, ela muda de som. De som, sim, senhor. Quando tem ferro embaixo, o chão responde diferente. O sargento franziu o senho. Parece a loucura, mas as minas estavam ali onde ele dizia. E nenhuma havia explodido. Nos dias seguintes, o balde virou o detector oficial do pelotão. Avançavam lentamente, guiados pelo ouvido e pela intuição de um homem que nunca estudou engenharia. Mas conhecia o que estava vivo e o que não estava menos debaixo do solo. Até que, numa tarde nublada, um novo obstáculo surgiu. Um campo minado tão extenso que nem os engenheiros sabiam por onde começar. Era impossível atravessar a pé sem acionar algo. E o tempo corria menos, o inimigo se aproximava. O tenente chamou Eduardo. Raso, tem alguma ideia? Ele olhou o terreno, respirou fundo e disse, talvez tenha, senhor. Qual? Preciso de um balde. O sargento soltou uma risada curta. Um balde? Você vai tirar as minas com um balde agora? Eduardo apenas assentiu. Sim, senhor, um balde, um pouco de corda e água. Os homens se entreolharam, sem entender nada. Mas o tenente, sem alternativa melhor, mandou providenciar. Eduardo encheu o balde com água, amarrou uma corda e começou a balançá-lo à frente. Devagar, como se estivesse desenhando um arco no ar. De tempos em tempos, deixava a água cair sobre o chão e observava a forma como ela se infiltrava. Depois, fincava um graveto e marcava o local. Fez isso dezenas de vezes em silêncio absoluto enquanto o pelotão observava. Confuso. Horas se passaram. Ouçou sei peace. E ao final o Eduardo voltou coberto de lama, exausto, mas com um mapa desenhado à mão. Aqui estão, disse, entregando o papel ao tenente.
40 minas, nenhuma acionada. O tenente olhou o desenho, depois o campo. E como você? Eduardo apenas respondeu. Simples, a água sempre revela o que o olho não vê. O idiota tinha acabado de salvar 40 vidas, talvez mais. Naquela noite, ninguém dormiu. O vento varria o acampamento com o cheiro úmido da terra e da pólvora. E cada homem olhava para Eduardo como se visse um fantasma de sorte, ou um milagre de barro e coragem. Ele estava sentado perto da fogueira, mexendo em seu velho capacete amassado, que agora servia de tigela para a sopa fria. O mesmo capacete que, dias atrás, simbolizava a piada do batalhão. Agora todos pareciam pensar 2 vezes antes de rir. O tenente Mendes se aproximou em silêncio, com um mapa nas mãos. Raso, preciso entender o que você fez hoje. Eduardo ergueu o olhar devagar. Só usei o que tinha, senhor, água num balde. Sim, senhor, e isso te ajudou a achar 40 minas? Eduardo assentiu. Ajudou a terra a falar. Mendes se abaixou, intrigado. Falou, quando a terra está fofa, ela bebe a água devagar. Mas quando tem metal enterrado, a água escorre rápido, se espalha. É só ver a mancha. E você aprendeu isso onde? Eduardo deu um meio sorriso. Nas minas de carvão. Quando o teto ia ceder, a água pingava diferente. Se ela caía rápido demais, significava rachadura. Se demorava, era só barro. Então você usou o mesmo princípio para detectar explosivos? Eu só fiz o que sabia, senhor. O tenente ficou alguns segundos em silêncio. Depois respirou fundo. Raso, você tem noção do que fez? Salvou a tropa inteira. Eduardo abaixou os olhos, desconfortável. Só fiz meu trabalho, senhor. Mas dentro dele, algo começava a mudar. Pela primeira vez, os olhos ao redor não o olhavam com desprezo. E pela primeira vez, o apelido balde parecia menos uma ofensa e mais uma espécie de respeito silencioso. No dia seguinte, o pelotão recebeu ordens para avançar por outro terreno suspeito, uma estrada estreita ladeada por valas e florestas. Era o caminho ideal para emboscadas. Os alemães sabiam disso, e o 14º pelotão sabia que não tinha escolha. Eduardo novamente foi à frente, balde em Moss. O tenente tentou convencê-lo a deixar outro soldado dividir a tarefa, mas ele recusou. Um erro de passo pode matar 2 em vez de 1, senhor. Deixe-me ir. Mendes hesitou, mas concordou. O vento assobiava entre as árvores, e a cada passo Eduardo repetia o mesmo ritual: molhar, observar, marcar. A água se infiltrava e formava desenhos irregulares na lama. Onde ela se espalhava rápido, ele fincava uma estaca. Ali, perigo. Onde ficava firme, ele sinalizava seguro. Os outros o seguiam, pisando exatamente onde ele pisava. Era quase hipnótico. O balde balançando a corda renguindo, o som suave da água tocando o solo. Cada gota parecia conter o peso da vida de todos eles. De repente, o som de um estalo ecoou, o tipo de som que ninguém quer ouvir. Um soldado novo, ansioso, havia escorregado e pisado fora da trilha. Todos congelaram. Eduardo virou o rosto devagar. O garoto estava branco como papel. O pé direito pressionava algo sob a lama. Um segundo de descuido, e seria o fim. Eduardo largou o balde, rastejou até o rapaz, e falou com voz baixa: não se mexa. Tá me ouvindo? Eu pisei em uma... balbuciou o jovem, tremendo. Não. Ainda não sabemos. Eduardo ajoelhou, sentiu o chão com as mãos. A textura estava estranhamente firme. Usou a baioneta para raspar um pouco da lama. Logo viu o brilho metálico. Uma mina tipo Esmine, apelidada de mina saltadora. Se acionada, ela explodia a 1 metro do solo, espalhando estilhaços em todas as direções. Mortes instantâneas. Eduardo prendeu a respiração. A trava estava tensionada, mas não totalmente pressionada. Ainda havia tempo. Escuta, garoto, quando eu disser, você levanta o pé bem devagar, sem balançar. Eu não consigo. Consegue? Me olha. Ele olhou firme. Você quer viver? O rapaz assentiu, lágrimas nos olhos. Então faz o que eu digo. Eduardo colocou a mão sobre o tornozelo dele, firme. Agora, o garoto levantou o pé. Nada. O silêncio era absoluto. Eduardo rapidamente enfiou uma pedra no espaço deixado e travou o mecanismo. A mina ficou presa, inofensiva. Por alguns segundos ninguém respirou. E então, o garoto caiu de joelhos, soluçando. Eduardo apenas disse: respira, a terra te devolveu hoje. O tenente veio correndo, espantado, como sabia que dava tempo. O som... senhor som. Quando a trava está totalmente pressionada, o metal chia. Quando não, ele geme. É diferente. Mendes o encarou sem saber se estava diante de um milagre ou de um homem que enxergava o mundo com outro tipo de ouvido.
A notícia se espalhou rápido. Naquela noite, ninguém mais o chamava de balde com deboche. Chamavam com respeito. E quando ele passava, os homens abriam caminho, não por medo, mas por gratidão. Mas Eduardo sabia que a guerra ainda não tinha mostrado o pior. E o pior viria poucos dias depois, quando um grupo de civis apareceu pedindo ajuda. Mulheres, idosos, crianças. Uma vila havia sido abandonada às pressas pelos alemães, e rumores diziam que deixaram o chão inteiro minado. O comando ordenou que o pelotão fosse verificar. Ao chegar lá, Eduardo olhou o vilarejo em ruínas. Casas sem telhado, brinquedos queimados, galinhas soltas entre escombros, e um silêncio que doía. Os civis estavam escondidos em um celeiro, com medo de sair. Diziam que ouviam estalidos no chão durante a noite. Eduardo largou o fuzil e pegou o balde. O tenente se aproximou. Vai sozinho, vou, senhor. Se for armadilha, não quero ninguém perto e sei der errado. Eduardo olhou o balde, depois o campo. A água me guia. Sempre guiou. Ele começou a andar entre os destroços, jogando pequenas porções de água e marcando os pontos suspeitos. O campo parecia respirar debaixo dele. Cada poça que se formava era uma lembrança do perigo invisível. E a cada mina encontrada, o rosto de alguém se iluminava menos porque era uma morte a menos. Ao final do dia, 40 minas haviam sido removidas, e nenhum disparo havia sido feito. Os civis foram libertos, os soldados salvos, e o homem que chamavam de idiota se tornou uma lenda silenciosa. Mas Eduardo ainda guardava um segredo. Algo que nunca contou a ninguém menos nem ao tenente Mendes. Algo que explicava por que ele nunca hesitava diante do perigo. E esse segredo viria à tona na noite seguinte, quando o destino cobraria o preço da coragem. A lua daquela noite parecia maior do que nunca. Um disco pálido suspenso sobre o vilarejo devastado, refletindo nas poças que Eduardo havia deixado durante o dia. O pelotão descansava em silêncio, espalhado pelo terreno, exausto, mas aliviado. Tinham atravessado o inferno e voltado vivos graças a ele. Mas Eduardo não dormia. Sentado sobre uma pilha de escombros, observava o céu como quem tenta ouvir um chamado antigo. O tenente Mendes se aproximou, o sobretudo aberto, o rosto cansado. Raso devia estar dormindo. Amanhã seguimos para a fronteira. Eduardo manteve o olhar nas estrelas. Não consigo, senhor, pensando em que, no som da terra ela ainda fala. Eduardo demorou a responder. Que ainda tem gente viva ali. O tenente franziu. O senhor. Como assim abaixo da igreja? Eu sentiu? A terra muda quando respira. Ele apontou para a pequena igreja bombardeada, com parte do teto destruído. Lá embaixo, tem alguém preso. Mendes suspirou, descrente. Raso, já vasculhamos o perímetro. Com o olho, senhor. Mas não com o ouvido. O tenente sabia que não adiantava discutir. Eduardo estava errado poucas vezes, e quando estava certo salvava vidas. Tudo bem, disse. Mas vamos juntos. Os dois seguiram até a antiga igreja. O ar ali era denso, com cheiro de poeira, madeira queimada e sangue seco. Eduardo se ajoelhou perto do altar destruído e colocou a orelha no chão. Ficou assim por quase um minuto imóvel, até murmurar. Aqui. Depois se pôs a cavar com as mãos. Em poucos minutos encontraram uma abertura menos o acesso ao porão. Mendes iluminou com a lanterna. Lá embaixo, uma mulher coberta de poeira e um menino de uns 6 anos olhavam de volta. Assustados. Santo Deus! Sussurrou o tenente. Eduardo sorriu de leve. A terra falou, senhor, tiraram mãe e filho de lá com cuidado. Quando ela viu o balde, caiu de joelhos chorando. Falava em francês rápido demais para que entendessem tudo, mas uma palavra era clara. Merci. A gratidão de quem voltou a respirar. E o her dela, aqua ou her. Ficou gravado em Eduardo. Horas depois, enquanto os outros dormiam, ele continuava acordado. Tirou do bolso interno da farda um medalhão amassado, pendurado num cordão velho. Dentro, uma fotografia desbotada, uma mulher sorrindo e uma garotinha de cabelos cacheados, de uns 5 anos. Helena e Laura, lia-se em letras tremidas. Ele passou o dedo sobre o rosto da criança e murmurou. Ainda ouço sua risada, meu amor. Esse era o segredo que ninguém sabia. Antes de vestir a farda, Eduardo fora pai. Laura, sua filha, havia morrido 3 anos antes, quando uma mina terrestre explodiu na estrada onde brincava com um balde de areia. Na época, ele era apenas um minerador pobre. Tentou avisar as autoridades que o terreno antigo da guerra ainda escondia artefatos, mas ninguém ouviu, e a explosão levou tudo. A esposa enlouqueceu de dor, e Eduardo se alistou. Não por patriotismo, mas por vingança silenciosa. Queria entender aquelas armas covardes, queria aprender a ouvir o chão, e impedir que mais alguém fosse arrancado da vida como sua filha. Foi por isso que nunca teve medo das minas.
porque o medo já o havia matado antes. O som distante de motores interrompeu seus pensamentos. O tenente surgiu correndo alerta. Coluna inimiga se aproximando pela estrada norte. O caos se instalou. Os soldados pegaram armas, munição, rádios. Eduardo correu para a trincheira. Mas algo estava errado. Os alemães vinham rápido demais, como se já soubessem da posição deles. Mendes xingou baixo. Alguém vazou nossa localização. E o campo de minas que limpamos hoje? Perguntou Eduardo. Eles devem saber que foi desarmado. Vão passar por ali. Eduardo olhou o mapa e teve um estalo. Senhor, e se colocarmos as minas de volta, tá louco? Só as carcaças? Vão achar que estão armadas. A gente usa o medo deles contra eles. Mendes pensou por um segundo. Era arriscado, mas faça. Em minutos, Eduardo e 2 soldados recolocavam as minas já desativadas, posicionando-as como se ainda fossem mortais. Depois espalharam marcas falsas de solo mexido, simulando o trabalho recente. O plano era simples: enganar o inimigo com o próprio terror. Logo, os faróis dos veículos alemães cortaram a noite. Tanques, caminhões, homens armados. Quando chegaram ao campo, o comandante inimigo ordenou que parassem. Desceu, avaliou o terreno e mandou recuar. Campo minado, gritou em alemão. Eduardo observava de longe, o coração disparado. Funcionou. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um grupo menor de soldados alemães contornou o campo, tentando flanquear pela floresta menos justamente onde Eduardo e Mendes estavam. Os tiros começaram. O barulho ecoou como trovão. O pelotão respondeu. Mas estavam em desvantagem. Eduardo viu o tenente cair, atingido no ombro. Ele correu, se jogou ao lado do oficial. Senhor, estou bem. Recua! Gritou Mendes. Mas o olhar de Eduardo estava fixo em outra coisa. Uma granada que havia rolado perto das crianças salvas, agora abrigadas atrás de um muro. Sem pensar, ele se lançou. A granada explodiu. O som foi ensurdecedor. Quando a poeira baixou, os soldados correram. Eduardo estava caído, com a farda rasgada e sangue nas mãos. Mas estava vivo. O corpo havia absorvido o impacto, o suficiente para proteger as crianças. O balde sobrevivera mais uma vez menos, e dessa vez, com um novo som ecoando em sua mente. O riso da menina que ele salvara, misturado ao da filha que perdera. Na manhã seguinte, os alemães haviam recuado. O plano das minas falsas funcionou, e o pelotão se manteve de pé. O tenente Mendes, enfaixado, foi até Eduardo, que descansava sob uma lona. Você podia ter morrido ontem. Já morri uma vez, senhor, respondeu ele com um olhar distante. Agora só tento impedir que outros morram também. Mendes assentiu. Você é um herói. Raso. Eduardo riu baixo. Não, senhor. Só um homem com um balde e uma promessa. Mas o destino ainda tinha um último teste reservado para ele. Um que colocaria seu truque à prova menos, e o faria escolher entre salvar a própria vida ou a de dezenas de inocentes. 2 dias depois, o 14º pelotão recebeu uma nova missão: abrir passagem para um comboio de refugiados que precisava cruzar o Vale de Saint-Pierre antes do amanhecer. Mulheres, idosos, crianças, menos mais de 100 civis tentando escapar do avanço alemão. A estrada era estreita, ladeada por colinas e cercada de lama. Os mapas mostravam que, durante o recuo inimigo, aquele trecho fora minado às pressas, ninguém sabia onde estavam as minas, e não havia tempo para esperar reforço. O tenente Mendes olhou para o horizonte, depois para o homem de sempre. Raso, é com você? Eduardo assentiu, sem dizer nada. Sabia o que aquilo significava. Se errasse uma única vez, não haveria segunda chance. O comboio aguardava a alguns quilômetros. O som dos motores distantes parecia batimento de coração. Eduardo encheu seu velho balde com água e amarrou a corda. O frio cortava o rosto, mas ele não tremia. O medo naquela altura já não o habitava. Apenas uma certeza calma menos e uma promessa ainda viva. Quero uma linha de cobertura a 30 metros, ordenou Mendes. Sei algo de Herodo. Ninguém avança. Os homens se posicionaram e Eduardo começou o ritual que todos conheciam. A cada passo, água, olhar e silêncio. Mas algo estava diferente naquele terreno. O barro estava duro demais. A água escorria rápido, como se houvesse rochas logo abaixo. E mesmo assim, de vez em quando, um som surdo ecoava, menos abafado e irregular, como respiração interrompida. Ele se ajoelhou, encostou o ouvido. O som não vinha do ferro, vinha do ar preso. Minas com armadilha dupla. Droga! Murmurou. Chamou Mendes. Senhor, esse campo não é normal. Tem 2 gatilhos, 2, sim. A primeira mina chama a segunda. São conectadas por arame e consegue desarmar? Eduardo olhou o horizonte e pensou em Laura, sua filha.
Vou tentar. Passou as horas seguintes se movendo centímetro por centímetro, cavando, sondando, molhando o chão. A cada mina desativada, o campo parecia ficar mais traiçoeiro. A terra parecia viva menos e zangada. E ainda assim, ele não parava. Os outros observavam em silêncio, incapazes de interferir. Aquele homem parecia conversar com o solo, com o vento, com a própria morte. Mendes murmurou para o sargento. Já vi gente corajosa, mas esse sujeito, ele tem outro tipo de fé. Fé em quê? Perguntou o sargento. Em algo que nós esquecemos. Ouvir antes de agir. Ao cair da tarde restava apenas um trecho, o centro do vale, onde a estrada afundava em lama. Eduardo sabia que ali estaria o coração do perigo. E estava. Um conjunto de minas conectadas por fios cruzados, se uma explodisse, todas iriam juntas. Era uma armadilha perfeita. O tipo de engenharia que só o desespero e o ódio produzem. Ele se ajoelhou, mergulhou as mãos na lama e fechou os olhos. Por um instante, o som da guerra desapareceu. Só ouvia o barulho da água pingando do balde, o respirar do vento, o eco distante do passado, e então uma lembrança: Laura, sua filha, brincando na areia. Um balde azul, risadas, o som suave do mar. Depois, o estrondo. A vida despedaçada. Eduardo abriu os olhos e murmurou: não hoje. Começou a trabalhar, com movimentos lentos, pacientes. Seguiu o rastro dos fios. Cada um que cortava precisava ser compensado por outro peso. A física se misturava à intuição, a lógica à fé. Quando chegou à última mina, o sol já se punha. O céu tingido de vermelho parecia uma cicatriz aberta. Ele olhou para Mendes e ergueu a mão. Terminando o último. O tenente assentiu de longe. Mas então, um estalo. Um dos fios havia se partido antes da hora. Eduardo congelou. O ar ficou denso. Sabia que, se movesse, tudo iria pelos ares. Gritou: ninguém se mexe. O silêncio durou uma eternidade. Mendes apertava o rádio com força. Raso, consegue estabilizar? Ainda não. Preciso de peso aqui, peso. Água. Ele pegou o balde e virou lentamente sobre o ponto de tensão. A lama se expandiu, cobrindo a armadilha e aliviando a pressão do fio. A bomba parou de ranger. Estava segura por enquanto. Mas o solo sob seus joelhos começou a ceder. A água havia enfraquecido a base. Eduardo olhou ao redor. Ninguém podia chegar perto sem arriscar tudo, então sorriu de leve. A água me trouxe até aqui. E vai me levar também. Pegou o cordão do pescoço e colocou o medalhão no bolso do tenente que estava mais próximo, o cabo Ferreira. Entrega pro comandante. E para Helena, se ela ainda estiver viva, o quê? Não fala besteira, Raso. Mas ele já havia tomado a decisão. Com um movimento preciso, empurrou o balde cheio d'água contra o fio rompido, estabilizando o gatilho. A força da água substituiu seu peso por segundos, o suficiente para que Mendes gritasse: corram! Todos se jogaram no chão. O estrondo veio logo depois. Uma explosão contida, abafada, como um rugido preso. A fumaça subiu em espiral. Quando ela se dissipou, o campo estava quieto. O solo, nivelado, e o caminho, limpo. Mendes correu até lá tossindo pela poeira. A cratera não era grande, mas suficiente para entender o que havia acontecido. Eduardo estava no centro, caído, coberto de terra, o balde retorcido a poucos metros, o uniforme rasgado, mas o rosto tranquilo, como quem finalmente ouviu o silêncio que sempre procurou. O tenente ajoelhou, pegou o balde e o segurou contra o peito. Ele conseguiu, sussurrou. O campo inteiro, limpo, 50 minas neutralizadas. O comboio pôde passar, sem civis, salvos, e o homem que todos chamavam de idiota virou o som eterno da coragem. No dia seguinte, os soldados construíram uma pequena cruz no vale, feita com pedaços de madeira e o cabo do balde amarrado no topo. Nela, Mendes escreveu a faca. Aqui jaz o homem que ensinou a terra a falar. O tenente ficou em silêncio por um longo tempo. Depois olhou para o horizonte e disse baixo: descanse, balde. A guerra vai ter que aprender a ouvir também. Mas essa história não terminaria ali. Porque meses depois algo aconteceu. Algo que mostraria que o eco daquele balde ainda não tinha parado de soar.